os filisteus, depois de tomarem a arca de Deus, trouxeram-na desde Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e meteram-na na casa de Dagom, e puseram-na junto a Dagom. E o seguinte dia os de Asdod se levantaram de manhã, e eis Dagom prostrado em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e voltaram-no a seu lugar. E voltando-se a levantar de manhã o dia seguinte, eis que Dagom havia caído prostrado em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom, e as duas palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o umbral, havendo restado a Dagom o tronco somente. Por esta causa os sacerdotes de Dagom, e todos os que no templo de Dagom entram, não pisam o umbral de Dagom em Asdod, até hoje. Porém agravou-se a mão do Senhor sobre os de Asdod, e assolou-os, e feriu-os com chagas em Asdod e em todos os seus termos. E vendo isto os de Asdod, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque sua mão é dura sobre nós, e sobre nosso Deus Dagom. Mandaram, pois, juntar a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel? E eles responderam, passe-se a arca do Deus de Israel a Gate. E passaram ali a arca do Deus de Israel. E aconteceu que quando a houveram passado, a mão do Senhor foi contra a cidade com grande tormento, e feriu os homens daquela cidade desde o pequeno até o grande, que se encheram de chagas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E quando a arca de Deus veio a Ecrom, os ecronitas deram vozes dizendo, passaram a mim a arca do Deus de Israel para matar a mim e a meu povo. E enviaram a juntar todos os príncipes dos filisteus, dizendo, despachai a arca do Deus de Israel, e torne-se a seu lugar, e não mate a mim nem a meu povo, porque havia tormento de morte em toda a cidade, e a mão de Deus se havia ali agravado, e os que não morriam eram feridos de chagas, e o clamor da cidade subia ao céu. E esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus, chamando os sacerdotes e adivinhos, perguntaram, que faremos da arca do Senhor? Declarai-nos como a devemos tornar a enviar a seu lugar. E eles disseram, se enviais a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas lhe pagareis a expiação, e então sereis sãos, e conhecereis porque não se afastou de vós sua mão. E eles disseram, e que será a expiação que lhe pagaremos? E eles responderam, conforme o número dos príncipes dos filisteus, 5 chagas de ouro, e 5 ratos de ouro, porque a mesma praga que todos têm, tem também vossos príncipes. Fareis, pois, as formas de vossas chagas, e as formas de vossos ratos que destroem a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez aliviará sua mão de sobre vós, e de sobre vossos deuses, e de sobre vossa terra. Mas por que endureceis vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram seu coração? Depois que os houve assim tratado, não os deixaram que se fossem, e se foram. Fazei, pois, agora um carro novo, e tomai logo 2 vacas que criem, as quais não haja sido posto jugo, e preparai as vacas ao carro, e fazei voltar de detrás delas seus bezerros à casa. Tomareis logo a arca do Senhor, e a poreis sobre o carro, e ponde em uma caixa ao lado delas joias de ouro que lhe pagais em expiação, e a deixareis que se vá. E olhai, se sobe pelo caminho de seu termo a Bet-Semes, ele nos fez este mal tão grande, e se não, teremos certeza de que não foi sua mão que nos feriu, mas nos foi coincidência. E aqueles homens o fizeram assim, pois tomando 2 vacas que criavam, prepararam-nas ao carro, e encerraram em casa seus bezerros. Logo puseram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os ratos de ouro e com as formas de suas chagas. E as vacas se encaminharam pelo caminho de Bet-Semes, e iam por um mesmo caminho andando e bramando, sem desviar-se nem à direita nem à esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E os de Bet-Semes ceifavam o trigo no vale, e levantando seus olhos viram a arca, e alegraram-se quando a viram. E o carro veio ao campo de Josué Bet-Semita, e parou ali porque ali havia uma grande pedra. E eles cortaram a madeira do carro, e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. E os levitas baixaram a arca do Senhor, e a caixa que estava junto a ela, na qual estavam as joias de ouro, e puseram-nas sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes sacrificaram holocaustos e mataram vítimas ao Senhor naquele dia, o qual vendo os 5 príncipes dos filisteus, voltaram a Ecrom o mesmo dia. Estas, pois, são as chagas de ouro que pagaram os filisteus ao Senhor em expiação, por Asdod uma, por Gaza uma, por Asquelon uma, por Gate uma, por Ecrom uma, e ratos de ouro conforme ao número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias sem muro, e até a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que está no campo de Josué, Bet-Semita, até hoje. Então feriu Deus aos de Bet-Semes, porque haviam olhado na arca do Senhor, feriu no povo 50.070 homens, e o povo pôs luto, porque o Senhor lhe havia ferido de tão grande praga. E disseram os de Bet-Semes, quem poderá estar diante do Senhor o Deus Santo? E a quem subirá desde nós? E enviaram mensageiros aos de Curiate-Jearim, dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e levai-a a vós. E vieram os de Curiate-Jearim, e levaram a arca do Senhor, e meteram-na em casa de Abinadab, situada no morro, e santificaram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E aconteceu que desde o dia que chegou a arca a Curiate-Jearim passaram muitos dias, 20 anos, e toda a casa de Israel se lamentou, voltando a seguir o Senhor. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se de todo o vosso coração vos volteis ao Senhor, tirai os deuses alheios e a Astarote de entre vós, e preparai vosso coração ao Senhor, e a somente ele servi, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram aos Baalins e a Astarote, e serviram a somente o Senhor. E Samuel disse, juntai a todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E juntando-se em Mispá, tiraram água, e derramaram-na diante do Senhor.
Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, contra o Senhor temos pecado. E julgou Samuel aos filhos de Israel em Mispá. E ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o qual quando houveram ouvido os filhos de Israel, tiveram temor dos filisteus. E disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, que nos guarde da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda amamentava, e sacrificou inteiro ao Senhor em holocausto. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe ouviu. E aconteceu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para lutar com os filhos de Israel. Mas o Senhor trovejou aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e desbaratou-os, e foram vencidos diante de Israel. E saindo os filhos de Israel de Mispá, seguiram aos filisteus, ferindo-os até abaixo de Bet-car. Tomou logo Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e pôs-lhe por nome Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Foram, pois, os filisteus humilhados, que não vieram mais ao termo de Israel, e a mão do Senhor foi contra os filisteus todo o tempo de Samuel. E foram restituídas aos filhos de Israel as cidades que os filisteus haviam tomado aos israelitas, desde Ecrom até Gate, com seus termos. Israel as livrou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e o amorreu. E julgou Samuel a Israel todo o tempo que viveu. E todos os anos ia e dava volta a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava Israel em todos estes lugares. Voltava-se depois a Ramá, porque ali estava sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali altar ao Senhor. Depois disto Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tibérias, e uma grande multidão o seguia, porque viam seus sinais que ele fazia nos enfermos. E subiu Jesus ao monte, e sentou-se ali com seus discípulos. E já a Páscoa, a festa dos judeus, estava perto. Levantando, pois, Jesus os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe, de onde compraremos pães, para que estes comam? Mas ele disse isto para o testar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Disse-lhe um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, o menino está aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto entre tantos? E disse Jesus, fazei sentar as pessoas, e havia muita erva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens, em número de 5.000, e tomou Jesus os pães, e havendo dado graças, repartiu-os aos discípulos, e os discípulos aos que estavam sentados, semelhantemente também dos peixes, quanto queriam. E quando já estiveram fartos, disse ele a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então eles os recolheram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que tinham comido. Vendo, pois, aquelas pessoas o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que viriam, e o tomariam, para fazê-lo rei, voltou a se retirar sozinho ao monte. E quando veio o entardecer, seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, vieram do outro lado do mar para Cafarnaum. E era já escuro, e Jesus ainda não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E havendo já navegado quase 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e se aproximando do barco, e temeram. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Eles, então, o receberam com agrado no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Porém logo se esqueceram das obras dele, e não esperaram pelo seu conselho, mas foram levados pelo mau desejo no deserto, e tentaram a Deus no lugar desabitado. Então ele lhes concedeu o que pediam, porém enviou magreza às suas almas, e tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, e engoliu a Datã, e encobriu ao grupo de Abirão, e o fogo consumiu o seu grupo, a chama queimou os perversos. Fizeram um bezerro em Horebe, e se inclinaram perante uma imagem de fundição, e mudaram sua glória na figura de um boi, que come erva. Esqueceram-se de Deus, o Salvador deles, que tinha feito coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas temíveis no Mar Vermelho. Por isso ele disse que teria os destruído, se Moisés, seu escolhido, não tivesse se posto na fenda diante dele, para desviar sua ira, para não os destruir. Eles também desprezaram a terra desejável, e não creram na palavra dele, e ao invés disso murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso ele levantou sua mão contra eles, jurando que os derrubaria no deserto, e que derrubaria sua semente entre as nações, e os dispersaria pelas terras. Eles também passaram a adorar Baal-Peor, e a comer sacrifícios dos mortos, e o provocaram a ira com as obras deles, e por isso surgiu a praga entre eles. Então se levantou Finéias, e interveio, e cessou aquela praga, e isto lhe foi reconhecido como justiça, de geração em geração, para todo sempre. Por sua malícia, o perverso é excluído, porém o justo até em sua morte mantém a confiança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas ela será conhecida até entre os tolos.